Estou aqui novamente com o programa Eu e Você, com mais uma convidada maravilhosa, né? Um programa de entretenimento, conhecimento, informação e conexões inteligentes. Hoje eu estou com uma mulher aqui que eu acho muito interessante falar sobre o que eu vou abordar com ela, porque as mulheres, elas são um pouco fugaz da economia, fogem um pouco da economia, um pouco da política, e ela traz isso com muita doçura, com muita tranquilidade. Eu estou aqui hoje com Beatriz e Yolanda. Que prazer aqui estar com você. Eu queria muito que você transparecesse para esse pessoal que está assistindo a gente essa paixão da economia com a política, o tanto que é importante a mulher e o homem, mesmo aqueles que não têm muito interesse, se aprofundar um pouco, conhecer um pouco do que é a política, do que é a economia, né? O tanto que isso é importante para a gente tomar nossas decisões. E olha, esse ano nós vamos tomar novamente decisões, né? É um ano político. Então eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu canal, o que você aborda ali. E aí eu vou te alfinetando com algumas perguntas. Bom, Olivia, primeiramente é um prazer estar aqui com você. Você que é tão... Ai, meu Deus, estou até emocionada. Não fique não, obrigada. Então, essa coisa de economia começou com o empreendedorismo, né? Quando eu estava na faculdade ainda, aí eu comecei a desenvolver algumas coisas, alguns jornais, escrever para alguns jornais. Mas, assim, essa coisa de canal mesmo aconteceu bem depois, né? Há uns 10 anos, 15 anos que eu comecei a investir bastante. Você falou que desde a faculdade isso te interessava e você começou a escrever para alguns jornais. Você não é jornalista. Não, né? Não mas sou, muitos perguntam isso para você, né? Eu ainda perguntei de novo, Beatriz, não é? Porque você começou a escrever, né? E isso é uma área do jornalismo. Tem muitas pessoas que há muito tempo enveredam, depois até se encantam tanto que se formam, né? Mas no seu caso foi economia, não é isso? Economia, sou formada em economia e tenho um curso também de analista de sistemas. Mas isso aí, nossa, meu Deus. Esse aí não. Esse aí você deixa meio... Não, isso aí não consigo mexer. Às vezes alguma coisinha, mas infelizmente não. O que me interessou mesmo foi economia e eu escrevia para alguns jornais, né, e comecei essa coisa do canal e comecei a entrevistar pessoas com empreendedorismo. Você foi uma delas. Isso. Quando a gente falou sobre conceitos, que eu achei interessantíssima aquela história sua, foi muito bonita. Foi uma história assim, de superação, uma coisa incrível. Eu fico feliz de você ter gostado, porque boas histórias geram bons negócios, né? E você, boas parcerias, né? Não é à toa que nós estamos aqui de novo. Então, assim, comecei com essa coisa de entrevistar, assim, é lógico que isso não é meu ganha-pão. Não é sua renda. Não você é. Faz isso com prazer. Eu faço você isso. Você gosta de fazer. Gosto. Isso. Aí eu comecei, né, a entrevistar pessoas, conversar, bater papo. E assim, antes eu fazia sozinho, mas depois comecei a entrevistar pessoas. E assim, essa coisa foi se expandindo. Aí eu comecei com essa coisa da política também, de entrevistar vereadores, prefeitos, deputados. Eu quero entrar aí nessa parte aí da economia, da política. Eu quero muito que hoje a gente consiga deixar isso um pouco mais leve para todo mundo e que todo mundo possa também se tornar um pouco curioso disso, né? Eu, quando iniciei lá atrás na minha faculdade, eu fazia parte de grupos estudantis, né? Eu fiz parte da política estudantil, conheci um pouco desse viés e dessa energia, uma energia viciante, né? Diga-se de passagem. E depois de formada, eu resolvi dar uma parada e desenvolver mais outras habilidades que eu tinha, né? Hoje, chegando também outras viés de trabalho, tem chegado a política também, só que agora uma Olivia mais madura, né? Olhando isso com um outro olhar, né? Sabendo que sim, há suas dificuldades, né? Há muita coisa que não é legal, mas se a gente sempre pensar assim, nunca a gente vai mudar nada, nem a nossa casa, nem o nosso trabalho, nem a nossa cidade, nem nosso estado e nem nosso país, né? Então, por isso eu achei tão interessante de te trazer. Eu queria lá, quando você
estava na faculdade, que você começou a estudar sobre números, né? Sobre como gerir, né, a economia, como isso começa no nosso bolso, né, Beatriz? Começa ali na nossa continha corrente, estudantil, e hoje nós estamos no Pix, né? Que é uma arma assim, poderosa, rápida de comércio, e tudo isso muito vinculado à história da economia, a forma de você lidar com o dinheiro, o tanto que isso é importante, deveria acontecer desde lá do início da escola, né? Ensinar as crianças a importância desse dinheiro, né? E valorizar como se consegue chegar nele. Então, quando você estava lá, que você resolveu fazer economia, por que você resolveu fazer economia? Da onde que você tirou isso? Era por conta das empresas da sua família mesmo? O que foi? Foi por causa das empresas mesmo. Então você achou que poderia ter uma boa saída ali em tudo? E até porque eu gostava, né, de discutir essas coisas aí. Eu falei assim, vou fazer economia. E economia que só tinha lá na PUC. Sim. É porque isso tem muitos anos, né, gente? Você viu? Olha, vamos começar. Se começar a questão de idade nova aqui, o negócio vai ficar ruim para nós. Inclusive, você falou assim que estava mais madura hoje, mas com certeza você está maravilhosa. Eu estou melhor agora do que quando você conheceu. Ai, que bom, obrigada. Então os anos foram bons para mim. Foram excelentes. Ai, que maravilha. Gente, essa mulher tá maravilhosa. Que bom. Nossa. Então, assim, eu comecei e tal, para ajudar, né? Lógico que, obviamente, eu não vou querer assumir alguma coisa assim, mas assim, dá um pitacozinho ali, um pitaco ali e tal. Aí, meu pai, eu comecei algumas coisas com meu pai, né? Inclusive, a gente teve uma empresa que eu estava concorrendo a um lote. Sim. Em Trindade e outro em umas que eu achei assim, muito interessante, mas infelizmente não saiu até hoje, né? E tem algumas outras coisas também, algumas outras empresas. Meu pai agora é aposentado, ele adora, né, falar que é aposentado. Então, assim, para ele tá ótimo. Depende de como ele trabalhou, né? Eu tenho certeza que se ele tem empresas, nunca ele fica totalmente aposentado. Não, menino, mas agora ele tá até assim... Tá conseguindo? Ele tá assim, ele fica meio que... Tadinho, ele tá meio doentado, mas tá indo tudo Aí bem. foi o momento que ele esqueceu das empresas. Aí você resolveu fazer economia para dar um boom nas suas empresas, né? Foi. Aí, só que, assim, surgiu essa coisa da entrevista, né, tal, escrever e tal. E antes eu fazia vídeo sozinha, né, emitindo minhas opiniões a respeito de economia, de empreendedorismo. Aí começou a surgir, assim, surgiu um dia lá que uma pessoa falou pra mim assim, vamos fazer uma live e tal. Só porque no canal do YouTube eu não sabia fazer live, eu não sei até hoje. Aí eu sabia fazer no Instagram, né? Aí eu falei, vamos fazer pelo Instagram então? Tá, a gente começou a gravar pelo Instagram, aí eu gravava pelo Instagram, colocava lá e depois transferia para as outras redes, né? Que é Facebook. Ficava mais fácil, né? Facebook, TikTok e tal. Então, assim, e o YouTube. Então, assim, foi colocando. Mas é possível, mesmo pessoa que não tem uma facilidade com as redes sociais, é possível. É possível. É possível. É possível, sim. É porque eu sou meio assim, sem vergonha mesmo, porque eu não sei fazer. Nunca tive interesse em aprender. Mas, assim, pra mim tá indo tudo bem, porque eu faço no... Também tem as pessoas que te auxiliam e tá tudo certo, né? Aí eu pensei, vamos fazer lá pelo YouTube. Falei, não dá, tá bom, Facebook mesmo. Vamos fazer por ali, depois transfere para lá. Mas quando você pensou em fazer economia, foi para ajudar as empresas da família. Foi para fazer... E quando entrou a política aí, junto da economia? Que isso muito me interessa. A política foi o seguinte, eu estava... Foi numa época que estava sobre a época de eleição do prefeito. Não, eleição do prefeito, eleição para deputado estadual. Aí começou aquela coisa assim de, não sei o que tal, o pessoal tá concorrendo demais tal. E eu fiquei sabendo que várias pessoas da minha cidade, porque eu não sou daqui, mas eu moro aqui há muito mais tempo que moro na minha cidade. Que morou na cidade. Aqui eu moro tem 30 anos, gente, é muita coisa. Não, vamos começar de novo não. Mas olha mesmo, eu pensando aqui no que você está falando, minha cabeça está borbulhando. Economia política. Na economia você aprende a administrar os recursos. A política é aquele órgão, vamos dizer assim, só para a gente colocar de uma forma mais fácil para todas perceberem, que vai administrar essa economia, né? Quando a gente está falando isso do país, né? Gente, eu achei interessantíssimo
questão que você colocou. Não é? Aí quando você vê desse jeito e que alguém vai administrar aquilo que você aprendeu a fazer, a gente percebe o tanto que é importante. Isso começa ali dentro de casa, com seus filhos menores, onde você ensina o valor de R$1, R$2, R$3, R$5, a diferença de 100 menos 20, né? O tanto que ele tem que poupar e comprar, às vezes, o que é necessário para já evitar aquela doença que nós conhecemos tanto, né, do consumismo exagerado. Mas quando você aprendeu ali a economia, que você ia jogar para dentro dessas empresas, que isso faz muita diferença, né? A empresa trabalha com números, né? E dentro da economia também tem a parte administrativa, que também te ensina isso. A política, ela pode acontecer e inicia ali dentro da sua casa. A política inicia dentro da sua casa, com a mamãe, com o papai, ou com a mamãe, outras configurações ali, onde alguém tem uma autoridade e o outro é ensinado. Né? Quando você passa para a parte administrativa, alguém está acima, comanda outros que também são ensinados. Né? Isso a gente vai vendo dentro da sua casa, na relação do colégio, na relação social, a gente vê isso também, né? E na relação da empresa, que é onde você iniciou a história da economia. Aí a minha pergunta é, quando foi que você falou assim, poxa, a política é importante, é interessante, e eu quero sim entrevistar pessoas que falam de política? Pois é, aconteceu desse jeito. Estava na eleição para o deputado estadual e alguém falou para mim, você não gostaria de entrevistar tal pessoa? Eu falei assim, vamos falar, então tal pessoa nunca tinha, não havia feito isso ainda, né? Mas eu falei, vamos falar com ele, sim. Ele era candidato. Aí eu entrevistei ele, eu achei isso muito interessante, o ponto de vista que ele colocou, porque ele estava colocando assim para uma coisa que era geral, né, para todo mundo, tá? Eu falei assim, gostei dessa entrevista, eu vou fazer mais. E comecei a fazer. Te encantou a forma com que esse político ali falou da política, de como é o que ele acredita que seja política. Quando um político, ou seja uma mulher na política, ou um homem na política, essa, como é que fala? Essa forma de falar, de se comunicar, a forma de convencer, né, o que você acredita, faz muita diferença para aquele primeiro momento seu onde você se encantou. Se fosse um político ali que falasse umas coisas que nada a ver, provavelmente você não tinha entrado nessa área. Talvez não, porque realmente ele foi muito bem. Foi muito bem mesmo. Ele falou assim, ele sinceramente, ele me encantou. Sabe? Foi uma coisa assim. Você que entrevista muita gente da política, que logicamente você já viu muita mentira, muita enganação. Tem umas vezes que eu preciso concordar, assim, realmente, tal. Na verdade, por dentro eu tô assim, meu Deus, quanta besteira, mas... Diz que político, ele acredita na própria mentira? Você acredita que isso é verdade? Não acredito, não. Em tudo que você já entrevistou, que você conhece? Isso é uma conversa de quem não quer se importar com política. Realmente. Eles mentem, sabem que estão mentindo, sabem, mas continuam ali naquela. É fácil para você que entrevista identificar essa mentira ali na hora que você está falando? Ou você não consegue fazer isso? Às vezes eu consigo, mas às vezes não. Quando a mentira é muito descarada, assim, né, na parte. Quando é muito descarada, fica difícil, você muda de assunto. Não, assim, eu vou dando pra ela, tal, mas assim, eu deixo ele assim. Para mim, política é a arte de você administrar e de você falar sobre coisas que são importantes para nós, né? Nós sabemos que a política é sustentada pelo nosso dinheiro. Não é isso, Beatriz? É verdade. Né? São os impostos que fazem toda a gestão da política. Então, por isso que é tão importante nós, né, mulheres, homens e crianças, começarem a entender isso. Por quê? Porque nós arrecadamos muito, né, Beatriz? Demasiadamente. E o que a gente percebe é uma falta de saber administrar o dinheiro que é nosso. Né? Então, quando a gente diz que não se interessa por política, é meio complicado, porque você não se interessa pelo que vai usar o seu dinheiro a favor de você e de outros. Então, assim, eu acho que tem que mudar essa mentalidade, né? Tem que mudar, sim. E o tanto que a política em si, ela é bonita. Nossa, né? A arte de você fazer isso e de você saber utilizar a comunicação, saber negociar. Política é muito negociar, né? É muito você ter um jogo ali. Há um jogo de interesse, sim.
há um jogo de interesse de um lado e do outro, mas é o nosso interesse, é o seu interesse. É verdade. Não é? A gente pensa, ai, política é tudo mentiroso, tudo é ladrão, tudo é não sei o que, como é que eu posso dizer, uma... Máfia. Na verdade, é uma falácia mesmo, de coisas que você fala daquele jeito porque você não quer entender. É mais fácil dizer que o outro mente, é mais fácil dizer que o outro rouba, é mais fácil dizer, você votou no fulano de tal, olha aí o que está acontecendo. A questão é que não tem ninguém para votar, né? Ultimamente, assim, tem muitos candidatos, assim, e quem realmente quer fazer alguma coisa não tem chance de ganhar. Não tem. Por quê, Beatriz? Por que a pessoa, por que existe isso, ao seu ver, a pessoa que realmente ela tem condições de fazer uma boa administração e ela não consegue porque ela não tem o quê? O que ela não tem? Primeiramente, não tem dinheiro. É o primeiro ponto. Então, a política, para fazer campanhas políticas, precisa do dinheiro. Tem que ter dinheiro. Porque, na verdade, quem vota? É o eleitor. O eleitor. Esquecendo já. O eleitor, quando ele vai votar, ele vê assim, quem fez mais propaganda, quem passou lá na porta, quem... Então, assim, fica muito Mas Beatriz, vem cá, você está falando que não tem dinheiro. Hoje a internet é algo muito devastador. Eu vou chegar lá. Né? No positivo e no negativo. No positivo, digamos assim, que você pode fazer campanha via internet. Vamos fazer campanha via internet. Só que mesmo assim é muito difícil. Por quê? Porque quando você tem dinheiro, você contrata pessoas. Você contrata as pessoas que vão fazer esse marketing. Uhum. Eu sei, porque eu já trabalhei em campanha política, eu sei como é. Então, assim, você aborda a pessoa, conversa com ela. E isso aí, visto em uma campanha virtual, não tem como concorrer. Então, assim, mesmo sendo a internet algo para todos, né, com valores baixos e tudo, ainda assim precisa de fazer a gestão do tráfego, ter uma empresa que faça tudo com isso, certeza. E isso faz toda a diferença na hora de você ter os votos. Porque assim, você sozinho ali, você joga um vídeo na internet, aí você espera que ele... Mas ele pode bombar, né? Pode, não pode? Bombar, mas não significa que vai bombar. Sim. Então, assim, quem tem dinheiro pode fazer campanha paga na internet para apresentar o vídeo dela para mais pessoas. Então, assim, é difícil. Por isso que é importante ser político. O que quer dizer isso? Eu tenho boas ideias, quero ser um candidato, então eu vou conhecer grupos, eu vou me relacionar. Isso aí tem um problema também, porque olha só, não adianta você querer ser candidato. Sim. Porque o que adianta é você ter o partido a seu favor. Então, por exemplo, você está lá num partido, vamos citar aí qualquer partido. Não citar não. Vamos citar não. Para não virar polêmica. Aí você tem lá um candidato a prefeito. Jura essas pré-candidaturas, né? Eu sou pré-candidato a prefeito, eu sou pré-candidato a vereador, eu sou pré-candidato a isso, pré-candidato a aquilo. Aí... são várias pessoas dentro de um mesmo partido, só que ele só pode eleger um. E não pode ter vice-prefeito no mesmo partido, porque geralmente eles fazem coligação com outras pessoas para querer um vice-prefeito para eles. Então, assim, quando você lança sua pré-candidatura, você tem que não só lançar sua pré-candidatura, você tem que fazer de tudo para o partido escolher. Tá, mas... existe dentro do partido várias pessoas, né? Nessas várias pessoas, muitas podem ser pré-candidatas. Podem. Mas uma boa comunicação entre eles, né? Ordem de comando, pessoas que sabem comandar, que sabem articular, ela pode se sair bem ali naquele meio e concorrer, sim. Pode, mas ela tem que ter dinheiro. Continua precisando de dinheiro. Porque, na verdade, se você for uma pessoa pobre... humilde, assim, em questão de dinheiro, e o partido quiser uma pessoa mais adiante, por exemplo, você entra num partido, aí tem uma outra pessoa lá que é pré-candidato, que tem assim, já foi deputado federal, já foi governador, já foi... É óbvio que eles vão escolher essa outra pessoa em vista de você, não tem como correr com isso. Você me parece muito pessimista. Eu sou pessimista não, eu sou realista. Realista, porque realmente assim... Então, um bom político ele tem que ser muito bem articulado, ele tem que ser muito bem embasado, tem muita pessoa que apoia
que apoia isso para que ele possa vir a ter uma chance. Uma chance. Tá. Mas existe partidos também, e eu vi isso muito na época estudantil, em que eles veem algumas pessoas que se destacam e eles começam ali cercar aquelas pessoas, trazer para perto para que possa financiar. São partidos que não são tão fortes, são partidos menores, não são tão fortes, e que não tem, por exemplo, um pré-candidato que já foi deputado federal ou governador da prefeitura, ali, da presidência. Não então você acha que esse pessoal que fica ali ao lado da universidade são partidos que precisam de uma boa cara, né? Uma pessoa que realmente possa convencer, e ali há todo um histórico por trás, né, de investimento para conseguir determinadas coisas. É isso, Beatriz? Olha só, existem algumas questões que eu gostaria de colocar aqui, porque eu acho que tem muita gente que vota sem saber. Certo, isso é importante. Olha só, por exemplo, vereador. Eu tenho um candidato, um partido pequeno ou grande, vereador. A pessoa fala assim, vamos chamar tal fulano para ser vereador, tal, não sei o quê, vamos chamar fulano para ser vereador, vamos chamar tal, pessoa simples, não precisa ser pessoa, ele tem que ter um certo número de candidatos a vereador ali, só que tem um vereador lá que ele é mais forte que todo mundo e está lá no partido também, está lá concorrendo, né? Todo mundo vai correr atrás do seu. Aí você vai e fala assim, poxa, eu gostei daquele candidato ali, eu acho que eu vou votar nele. Você acha que o seu voto foi para ele? Não. Não foi. O seu voto foi para o primeiro vereador que saiu melhor naquele partido. Dentro da linha do partido. Então, quer dizer, assim, tem todo um caminho para você trilhar. Agora, olha só. Você tem ali, por exemplo... Se pegar uma pessoa lá na época da faculdade, né, ver que ela tem possibilidades e tudo, há um interesse ali por trás de fazer um financiamento, fazer um comando em cima daquela pessoa. Ela pode trilhar esse caminho, eu conheço muitos. Pode, mas é igual eu te falei, partidos menores. Menores E que não tenha um candidato bom concorrendo também. Entendi. Porque se tiver o seu voto, ele não vai ganhar e o seu voto vai para aquele candidato. Agora, quer dizer, até aqueles votos que viriam para você vai somar para lá dentro que tem uma possibilidade maior. Isso, porque eles vão eleger alguém do partido, eles precisam, e eles vão pegar o seu voto e transferir para ele. Agora, uma coisa que eu sou a favor, aquele voto, candidatura sem partido, sabe? Sim, sim. Aquela candidatura sem partido, ela é uma boa opção. É uma boa opção? Ótima opção, porque aí qualquer um pode entrar. Porque qualquer um pode também ser eleito em algum momento ou participar de uma, né? E, assim, aqueles votos que ele ganhar não vai de uma para competição ninguém. política, vamos dizer assim. Ele vai ganhar ali e não vai para ninguém. Sim, você é a favor daquele voto, você é dono daqueles votos que você ganhou. E o outro também é dono daqueles votos que ele ganhou. E o outro também é dono daqueles votos que ele ganhou. Entendeu? Então, o que é grande, ele não pode dar os votos dele para outra pessoa. Tem uma candidata bolsonarista lá em São Paulo, que ela ganhou em primeiro lugar, foi a candidata mais bem votada. Só que eu me esqueci o nome dela agora. E ela, assim, os votos que ela ganhou, ela transferiu, ela chegou ao número de votos que ela precisava, ela transferiu para outras pessoas. Que é a segunda, parece que foi para uma outra candidata lá que era bolsonarista também, e ela foi eleita. Então, assim, o voto distrital, ele acaba com isso, sabe, assim, acho que é distrital mesmo, facilita, porque, assim, a pessoa não pode dar os votos dela para ninguém, então, assim, ela ganha, se a pessoa, por exemplo, o segundo lugar lá da outra candidata, que não conseguiu chegar até aquele tanto de voto, ela não ganha, como é o que acontece com o vereador, eles não podem pegar os votos dos menores e transferir para os maiores. Entendi. Beatriz, eu queria muito estender mais, mas infelizmente é tão pequenininho, mas em outro momento nós vamos sentar de novo, vamos falar de outro assunto, ou puxar um pouco mais. Esse ano é importante, a gente está falando sobre isso, desmistificando. Você me parece um pouco assim, dando a ré, meio medo, colocando as vírgulas. Eu sou uma pessoa extremamente confiante e eu sempre coloco vírgulas e vírgulas e vírgulas e vírgulas e vou emendando, porque eu acho que é possível, Beatriz, tá? É possível uma pessoa sair lá
de baixo e conseguir chegar à presidência. Mas é uma coisa, né? que acontece assim, é 1,100%. Mas eu acredito nesse vírgula. Acredito. Eu acredito nessa vírgula. Acredito. Eu ainda acredito no Brasil que pode mudar, você entendeu? Eu ainda acredito em pessoas que vão entender de política, que vão falar de política. Se acontecer né? essa questão do voto sem partido, acontece. Eu acho que isso foi uma ótima dica. Eu quero pesquisar sobre isso, chamar você pra gente conversar sobre isso. E isso pode ser bem mais profundo, né? Acabei que eu falei a respeito. Eu quero te agradecer você ter vindo, tá? Nós vamos falar mais sobre isso. Eu quero muito. Você viu que eu fico bem, né, empolgada nisso, porque a gente precisa. Isso é necessário para nós. Pessoal, eu queria dizer para vocês assim, que eu não sou a pessoa mais indicada para estar falando sobre... Não, mas eu quero te instigar. Então, eu quero te instigar, você entendeu? Porque você tem conversado com eles, você sabe da realidade e a gente precisa achar soluções para tudo isso que você colocou aqui. E você parece que me deu uma solução aí, que a gente pode bater e pode mostrar para o público que é possível, tá? Beatriz, muito obrigada. Obrigada mesmo por você ter vindo. Faz um tempo que a gente se via, né? Mas que bom que você veio, né? Para esse programa, que é um programa para mim, para você, para nós, eu e você, né? Eu espero que você venha sempre, tá? E eu vou instigar você a acreditar numa política que é possível. Não, eu acredito, mas eu não acredito como você falou, como você acontece assim agora. Eu sou uma pessoa convincente? Eu sou uma pessoa convincente. A questão de política eu já estou um pouco... Calejada. Obrigada, Beatriz. Obrigada, gente. Tchau, gente. Foi um prazer.